Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículos 1 ao 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar então na presença de Deus agora em oração. Porque este é o momento em que nós vamos falar com Deus e ouvir ao Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos neste momento na Tua presença, esperando que a Tua voz venha a ecoar aos nossos ouvidos. E chegando aos nossos ouvidos, que venhamos pela razão compreender a Tua mensagem. Sabendo que tudo que o Senhor fala a nós é para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para vivermos a verdadeira vida de alegria no Espírito Santo, para viver vida abundante, jornada feliz. E, portanto, ó Deus,
estamos aqui com a mente e com o coração abertos para receber a tua palavra. Fala, ó Deus, diretamente do teu trono. Abre o nosso discernimento, o nosso entendimento. Ilumina o nosso ser com a luz que revela todas as coisas. E neste momento agora de súplica, ó Deus, na oração, mais uma vez, venho aclamar a Ti, no nome de Jesus, que haja paz no mundo. Os homens, por si sós, não podem realizar a paz, porque existe ganância, existe cobiça, existe o desejo de poder, mas só o Senhor, através da transformação dos corações dos homens, é que pode realizar a paz real neste mundo. E neste clamor eu volto a te pedir. Determina a paz, Senhor, no nosso planeta. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: O Verbo realizou a ressurreição da carne. Vou então repetir o título do tema do sermão de hoje: O Verbo realizou a ressurreição da carne. O apóstolo João, neste texto lido, ele faz a assertiva de que no princípio, isto é, antes da criação de todas as coisas, Jesus Cristo, que representa a palavra divina, é Deus. E, portanto, é eterno. Não teve início, nem terá fim. E agregado a seu atributo de eternidade, Jesus também é o Criador de todas as coisas, pois sem Ele nada do que existe teria sido feito. O apóstolo João, ainda se referindo a Jesus, afirma enfaticamente que Cristo é a luz para a humanidade. Isto é, Jesus é o próprio Deus que ilumina a razão humana, a consciência natural do ser humano, ou seja, o entendimento das coisas do mundo terreno, e também ilumina o homem na sua consciência sobrenatural, isto é, o entendimento da dimensão espiritual das coisas divinas e sagradas. De modo que aquele ou aquela, como diz a palavra que nós lemos, que crê nas doutrinas de Cristo, vive uma vida abundante de paz e de jornada feliz. Com Cristo, os valores e pensamentos pecaminosos, ao que denominamos trevas, jamais prevalecem diante da luz. João Batista foi o profeta que anunciou que ele próprio não era luz. E sim, Jesus é a divina luz, que chegara com graça à humanidade para um novo modo de viver. Porém, muitos ouviram a mensagem e não creram, e nem acolheram Cristo no coração, como hoje acontece. Hoje, muitos profetas estão a proclamar esta luz divina para a humanidade. Entretanto, muitos não recebem esta luz e não se deixam iluminar para uma vida de paz,
de salvação, de vida eterna. Na sequência do texto lido para o sermão de hoje, o apóstolo João diz que aqueles ou aquelas que são nascidos ou nascidas de Deus, ao ouvir a palavra de Jesus quanto aos seus ensinos, e muito especialmente ao reino de Deus, imediatamente acolhem na razão e no coração a mensagem de salvação e de vida eterna em Cristo. Se tornam de fato e de direito um filho de Deus ou uma filha de Deus. Presta atenção no que eu falei agora. Se torna aquele que acredita, ou seja, acolhe em sua razão a mensagem de salvação e de vida eterna em Cristo Jesus, se tornam de fato e de direito, é um direito, se tornam filho de Deus ou uma filha de Deus. No epílogo do texto do sermão, nós temos então a seguinte palavra. Presta atenção. Aquele que é a palavra, no caso, Jesus Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vou repetir, é o versículo 14, o epílogo do texto, final do texto, quando ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E agora fica a pergunta: por que Deus escolheu assumir a forma humana, materializada, para se apresentar à humanidade? Você já pensou nisso? Por que Deus, Jesus Cristo, escolheu assumir a forma humana, materializada, para se apresentar à humanidade? Jesus assume a forma de um ser humano igual a nós, porém com uma diferença: sem pecado. Nós somos pecadores, mas Jesus assumiu a nossa forma humana sem pecado. Para materializar-se então na carne humana, Jesus fez isso. Se esvazia da sua majestade, porém sem deixar de ser Deus, nos proporcionando então a oportunidade de contemplarmos a face da pessoa divina em Jesus, bem como a sua glória, o unigênito vindo do Pai eterno, cheio de graça e de verdade. Deus é Espírito. E agora ele se encarnou em Jesus Cristo para nos dar a oportunidade de estarmos face a face com Ele, convivendo em comunhão plena com Ele. Cristo assume a forma humana, ou seja, carne e ossos, para exatamente purificá-la de todo o pecado. Jesus Cristo assume a condição de ser uma pessoa com humanidade, ou seja, carne e ossos, para purificar esta carne de todo o pecado. E quando digo a carne, estou dizendo o ser humano. E isto especialmente por causa do pecado original, concernente à desobediência de Adão e Eva,
porque eles contrariaram a ordenança do Senhor e conheceram o bem e o mal, decaindo da sua natureza de inocência para uma natureza pecaminosa, por causa dessa desobediência, transferindo então para toda a humanidade, necessitando então a humanidade de uma cura para o restabelecimento da natureza da inocência humana, no princípio lá no Éden. Então Jesus assume a condição humana para purificar a carne pecaminosa, fruto da desobediência de Adão e Eva, que conheceram o bem e o mal, desobedecendo a Deus, e essa desobediência a Deus foi transferida a toda a humanidade. Sim. E eu costumo explicar que essa transferência do pecado original, da desobediência de Adão e Eva, analogamente, para que a gente possa entender a partir da nossa razão, é como se, quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados para viver eternamente. Para viver eternamente, mas decaíram da sua natureza. Ou seja, a perspectiva do homem é de vida eterna, desde o Jardim do Éden. Mas, ao decaírem desta natureza de vida eterna, perderam então essa condição. Tanto que uma das sentenças foi a morte física e espiritual para o homem. Nós que estamos aqui, nós queremos viver eternamente na Terra. Viver a maior quantidade de anos possível. E esse desejo, então, é um desejo da natureza adâmica em nós. E por isso que nós, então, carregamos esta herança do pecado original. Isto para explicar de uma forma assim analógica, o mais próximo possível, para entendermos como foi essa transferência para a humanidade do pecado original. Então nós precisamos de uma cura. Sim, precisamos de uma cura para o restabelecimento desta natureza da inocência humana. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 24, diz assim: pois todos pecaram. Olha esta transferência da natureza pecaminosa de Adão e Eva para nós. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, a graça de Deus, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. E por isso Jesus veio para a remissão dos nossos pecados, para nos conceder salvação e vida eterna. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, diz: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o sangue de Jesus que purifica os seus pecados, os meus pecados, e somente o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, é que nos purifica de todo pecado. É que faz a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Mas é preciso reconhecer esta condição do Salvador vindo na forma humana
para salvar a humanidade através do seu sacrifício. Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23 diz: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, separação do pecado e consagração a Deus na santidade. E o seu fim é a vida eterna, se acolher Jesus como seu Salvador. Aí vem o versículo 23, que diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção nesse versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio a este mundo para livrar a humanidade da escravidão do pecado e da condenação eterna, para a liberdade da salvação, isto é, o perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Considerando que ao se submeter à forma humana, Jesus, ao ser crucificado e morto na cruz do Calvário, realizou, como diz o tema do nosso sermão de hoje, realizou a ressurreição da carne da humanidade, que estava enfermo pelo pecado. E esta ressurreição da carne pecaminosa foi realizada por uma carne santificada em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 14, eu quero que você preste atenção. Meu desejo, o desejo do meu coração é agora, preste atenção. Não venha a se dispersar com nada neste momento. E presta atenção na profundidade do conteúdo deste texto que agora eu vou ler. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 14, diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho à semelhança do homem pecador, com oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito morto, o corpo, melhor dizendo, está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, e aqui está a ressurreição da carne, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Pai eterno, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito
que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhas de Deus. Agora, quando é que a sua carne, a minha carne e o nosso corpo, que é o que nós vemos externamente, quando é que ela se materializa na natureza divina? Nós vimos que a natureza divina se materializou na carne, em Jesus. E quando é que nós, nessa natureza de carne, carnal, pecaminosa, se materializa na natureza divina? É o que nós vamos responder agora, fechando este sermão. Saiba de uma coisa: em você e em mim há um fôlego de vida concedido pelo Senhor. O ar que você respira e que você expira foi concedido por Deus. Há um fôlego de vida em você. E este fôlego de vida tem origem em Deus. E continuará em Deus por toda a eternidade, se você assumir a natureza divina do Senhor. E como é que eu faço isso? Todos nós precisamos de Deus. Todos nós, sem exceção, temos que assumir definitivamente a imagem e semelhança do Senhor. Porque Ele nos fez assim, a sua imagem e semelhança. E para isso, é necessário que você se arrependa de seus pecados. É necessário que eu me arrependa de meus pecados. É necessário que você reconheça em Jesus como seu Salvador e Senhor. É necessário que após o arrependimento dos meus pecados, eu reconheça Jesus como o meu Salvador e Senhor. E de que forma? Se entregando integralmente a sua vida, corpo, alma e espírito a Cristo. O Verbo, Jesus, realizou a ressurreição da carne. Como diz o tema do nosso sermão, o Verbo, no caso, Jesus Cristo, realizou a ressurreição da carne. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz como é que nós nos materializamos numa natureza divina. Diz assim a palavra: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Presta atenção agora. Por intermédio desta, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Presta atenção. Vou fazer aqui novamente uma analogia. Você tem um copo com água, água pura, límpida, água santa, representando a divindade, representando Jesus, o divino. E do outro lado você tem o açúcar,
representando a humanidade pecaminosa. Então, quando eu coloco este açúcar dentro deste copo com água e faço a mistura gloriosa, o açúcar se dissolve a ponto de não enxergarmos mais os cristais de açúcar, porque o açúcar assumiu uma natureza das propriedades da água, que no caso aqui é a natureza divina, que nos purifica de todo pecado. É preciso você entregar a sua vida a Jesus, porque Cristo fez a parte dele, deixando então o seu trono, não deixando a sua natureza divina, mas o seu trono, a sua majestade, para se encarnar em um corpo humano, na pessoa de Jesus Cristo. E aqui na terra foi para a cruz do Calvário derramar o seu sangue para purificar os nossos pecados. Foi lá crucificado, morto, sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou pela ação do Pai eterno. E nos proporcionou, neste sentido, também a condição de ressurreição da nossa carne. É necessário agora você fazer a sua parte. Assumir essa natureza divina em seus atributos. Não é o de ser um Deus, mas assumir a natureza divina em seus atributos morais, de bondade, de benignidade, de mansidão, de alegria, de amor. E isto você só pode fazer se você se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Salvador e Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, ainda na tua presença, nós queremos mais uma vez dizer o nosso muito obrigado pela palavra proferida no dia de hoje. Nós entendemos perfeitamente que podemos assumir a tua natureza, como diz o apóstolo Pedro. E para isso, devemos nos entregar de corpo, alma e espírito a ti, para que os nossos nomes sejam registrados no livro da vida. E quando vier o juízo final, registrado este nome em letras garrafais de ouro, nos dará a condição de dizer: a minha fé foi colocada na pessoa de Jesus. Me arrependi dos meus pecados. Reconheci Jesus, o sacrifício dele na cruz, para a minha salvação e para a concessão de vida eterna. Obrigado, Deus, pela palavra proferida hoje a cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos então ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. O nosso muito obrigado pela sua participação de forma assídua. E lembrando sempre que a nossa missão única, exclusiva, é pregar e ensinar a palavra de Deus
para a salvação da humanidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.